Boa noite, pessoal! Um pouco atrasado, me desculpem. Fiz a maior correria para estar aqui no horário. Me atrasei um pouco, mas tô aqui. Vamos lá, vamos seguir. Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje vai se tratar sobre as mudanças que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde física. Existem muitas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que podem ser muito relevantes para melhorar a nossa saúde física. Me diz uma coisa aqui. Você sente dor nas costas? Você sente dor no pescoço? Dor no joelho? Na coluna lombar? No pescoço? Nos ombros? Pois é, quem nunca? Quem nunca sentiu dor? Quem nunca sentiu uma dorzinha na coluna depois de um esforço, de uma faxina em casa ou de ter pego um peso muito grande em casa? Muita gente já sentiu essa dor, né? Quero só saber quem nunca, acabei de falar. Todos nós algum dia já sentimos esses tipos de dores. E, infelizmente, muitos de nós temos essa dor constantemente. Muitas pessoas têm essas dores que eu citei, a dor na coluna, a dor no ombro, a dor no joelho, de forma constante. Pois é, mas tem procedimentos que nós podemos fazer para evitar tudo isso, para não ter essas dores. É lógico, para nunca ter uma dor dessas, vamos dizer, é quase impossível, mas para amenizar, sim, porque muitas vezes as origens dessas dores é uma má formação, é pela, pela diminuição de atividade física, até pelo processo de envelhecimento. Gente, meu celular aqui estava dando sinal de que tinha alguém me chamando. Eu vou pôr aqui, vocês vão me dar licença no não perturbe, porque senão vai ficar toda hora esse barulho de tocar, de mensagem, tá? Logo depois da live eu vou atender a todas as mensagens. Gente, então vamos continuar. Vamos saber então quais são essas mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente não ter dores e evitar as dores. Cristiane, seja muito bem-vinda. Vamos lá então. O que a gente pode fazer então? Aí você vai me dizer, Alexandre, muito bem-vindo. O que a gente pode fazer então? Quais são essas pequenas coisas do nosso dia a dia que são tão relevantes assim que podem melhorar a nossa saúde física? Você vai falar para mim quando eu começar a falar. Ah, Márcia, eu já sabia disso. Você tá chovendo no molhado, mas vocês vão ver como essas coisas que eu vou dizer, vocês sabem, mas não fazem. Um exemplo. Boa noite, Marta. Dormir cedo e acordar cedo. Gente, dormir cedo e acordar cedo é muito importante para a gente revigorar todos os nossos tecidos do corpo, ter um bom descanso. Eu vou dar eu vou contar uma história para vocês, que na verdade não é uma história, é uma coisa real, acontece com o nosso corpo. Quando nós dormirmos, nós recuperamos a altura. Na nossa coluna, entre cada vértebra da nossa coluna, existe o disco intervertebral. Esse disco, ele tem como função o amortecimento da nossa coluna e ele é rico em líquidos, ele é ricamente hidratado. No final do dia, com o peso da nossa coluna e com os esforços que nós fazemos, esse disco ele se achata, ele fica menor. Quando nós dormimos, esse disco se reidrata e volta ao seu tamanho normal. Então, à noite, quando nós chegamos no final do dia, nós temos uma altura e no final do dia
quando nós chegamos ao final do nosso trabalho, das nossas atividades, nós temos outra altura. Isso diminui. Boa noite, Raquel! Saudades também! Então, chegando no final do dia, a gente tem outra altura, porque a gente sofreu as compressões do dia. Se nós dormirmos adequadamente, com o número de horas adequado, o que acontece? Esse disco se reidrata, ele praticamente, vamos dizer assim, entre aspas, se regenera e nós voltamos a ter o nosso disco prontinho, novo em folha para trabalhar novamente. Agora, se a gente não descansa, esse disco ele vai sofrendo um processo degenerativo com o tempo, né? E a gente sabe no que pode dar isso. Dor na coluna e hernia de disco. Então, gente, dormir é muito importante. Dormir cedo e, se possível, acordar cedo também. Ter as horas de repouso bem bonitinhas lá. Se você consegue se repousar e se recuperar em 6 horas, ótimo. Se você consegue em 8 horas, excelente. Tá vendo, ó? Dormir é muito importante e a gente sabe, mas não faz. Mas garanto que isso que eu falei para você aqui, você não sabia. E você pode evitar muitas dores na coluna dormindo adequadamente. Uma pergunta que é muito comum no consultório é, já relacionado a dormir também, né, gente? Qual o travesseiro ideal? Colchão ideal? Né? Ai, Márcia, será que o meu colchão tá ruim? Eu tô com dor nas costas, eu tô com dor no pescoço. Será que é meu colchão? Muita gente chega a essa conclusão sozinho. Gente, um bom colchão vai descansar o teu corpo. Durabilidade do colchão, só para vocês ficarem ligados, hein? Um bom colchão, o de molas, ele dura em média 10 anos. E um travesseiro top dura em torno de 2 anos. Um bom travesseiro, tá? Aqueles travesseiros que a gente compra no supermercado, né? Das grandes lojas de supermercado, duram menos. Alguns 6 meses. E o que acontece? Dores. E muitas vezes a gente carrega essas dores por muito tempo e causam problemas que lá no futuro, numa idade mais avançada, vai me dar mais problema. Então, é outra atitude que nós devemos ter. Observar sempre colchão e travesseiro. Não é gastar, é investimento, tá? Outra coisa que eu vivo pegando no pé do pessoal, vocês vão me dar licença que eu vou tomar um pouquinho de água. Eu vivo pegando no pé do pessoal, falo sempre, é sofá. Gente, sofá não é cama. Sofá não é feito para dormir. Sofá é para você sentar direito. E é lógico, os sofás hoje em dia não tem mais isso, né? Eles são feitos para você deitar, eles convidam a gente a se deitar. Gente, quando você for para frente da TV, evite tirar aqueles cochilos, você fica com o pescoço assim, jogado do lado, né? E acorda com o pescoço todo dolorido. Me fala aí quem nunca fez isso. Levanta a mãozinha aqui e fala, eu nunca fiz, ok? E se vocês estão gostando da live, me manda aí coraçãozinho para eu saber se vocês estão gostando e se eu tenho que melhorar, não é? E se você acha que isso aqui é importante, pega esse aviãozinho aqui embaixo e manda para um amigo que tá precisando ouvir isso, ok? Sentou na frente da TV, lembre-se, sofá é feito para sentar e não para dormir. E muito menos dormir no braço do sofá. Muitas vezes as pessoas chegam lá na clínica e falam, Márcia, eu tô com uma dor, eu não sei de onde vem, o que aconteceu? Aí você vai conversando com a pessoa ao longo da sessão, ela fala, ai, dormi no sofá, eu tô lembrando. Então, às vezes é tão comum para a pessoa que ela já adota essa atitude e para ela é normal. Não é normal, vai causar dor, gente. A gente tem que, cuidar bem do nosso corpinho, ele vale muito. Outra coisa que faz parte do nosso dia a dia
que quase ninguém repara é o banco do carro, principalmente se você dirige bastante. Tem gente que dirige coladinho ali no volante. Isso aqui, ó, praticamente segura ali o volante e vai. Chega bem pertinho. Isso, gente, faz elevação de ombros, seus braços ficam fechados, a coluna aqui, ó, o pescoço fica muito tenso e causa dor, tá? Com a idade, isso é pior ainda, porque com a idade nós já temos a ação do desgaste natural, né? Se você já tem dores no pescoço, isso vai aumentar. Se você não tem, pode causar. Presta atenção de como está o seu banco, tá? Ele não pode estar muito para trás se você dirigir assim, ó, tá? Parecendo um piloto de Fórmula 1 ou dirigir colado no volante, tá? Você tem que estar a meia distância. Como que você sabe disso? O seu braço tem que formar um ângulo de quase 90 graus com o volante. Você segurando no volante, é esse ângulo que tem que, ó, isto aqui, se formar para que você esteja numa distância adequada. Observa também o banco do seu carro, porque ele é muito importante. Vê se ele faz a curva da sua coluna, se ele acompanha a curva da sua coluna. Os carros mais novos hoje em dia têm isso, né? Eles têm um banco mais anatômico, mais estudado, mas os carros mais antigos não têm tanta, vamos dizer assim, tanta adequação. Se seu carro não tem isso, você pode dar uma mexidinha ali com umas almofadas. Coloca uma almofadinha ali nas suas costas, acomoda direitinho. Coloca uma almofada no assento para você ficar um pouquinho mais alto. Sempre tem algo a se fazer para adequar isso e para te dar mais conforto. São pequenas mudanças, como eu já disse no início, que vão dar um grande efeito para você. Imagina um carro assim mal adaptado quando você vai viajar. No final da viagem você está quebrado. Então vale muito a pena você fazer esse tipo de adaptação no carro, ok? Outra coisa muito importante é a boa alimentação. Você vai falar assim, mas você não é nutricionista, você é fisioterapeuta que você está falando isso, tá? Mas, gente, uma boa alimentação nos ajuda a nos manter bem, ok? E a ter tudo isso preservado. Vou dar um exemplo para vocês. Artrose de joelho, por exemplo. Uma artrose de joelho pode ser amenizada e melhorada se você tem uma alimentação boa, rica em cálcio, se você toma uma suplementação com colágeno, isso ajuda bastante. A alimentação também é determinante para sua boa saúde física, ok? Movimentação, tá? Eu não vou entrar muito, voltando um pouquinho, no mérito da alimentação, porque isso já entra no campo das nutricionistas, mas uma boa alimentação, uma alimentação adequada, sempre vai te dar mais saúde. A gente sabe disso, mas a gente também come muita porcaria, não é verdade? A gente pensa que tá comendo bem e não tá. Outra atitude que vai te ajudar bastante, gente, movimentação, tá? Mobilizar os seus braços, as suas pernas, enquanto você está em uma atividade. Por exemplo, você está numa fila de banco. Gente, tem coisa mais chata do que uma fila, né? Antigamente tinha muita fila de banco. Hoje, com a pandemia, quase a gente não vê muita fila. Ou melhor, gente, vê sim, né? Fila para entrar nos lugares porque não pode ter uma lotação, né? Fila na frente do supermercado, tem que manter a distância, mas tem uma fila ali. Você quer coisa mais chata do que isso? Aí, ao longo do tempo, você já vai sentindo uma dor lombar, né? Aquela dorzinha nas costas. Gente, enquanto você tá lá, em pé, ninguém vai reparar, faça discretamente. Mexe o ombro, do jeitinho que eu tô fazendo. Aqui, ó, dá uma mexidinha, mexe coluna, lombar, ó,
dá uma mexidinha aqui, ó, na lombar, tá? Isso ajuda a lubrificar a articulação, ela não ser sobrecarregada durante o tempo que você tá em pé. Então dá uma mexida, ó, mobiliza bastante a tua articulação. Mexe um pouquinho no joelho, ó, faz isso aqui, ó, dobra, estica, dobra um, estica o outro. Isso aqui, ó, isso aqui que eu tô fazendo, ó. Nesse movimento, eu tô mobilizando meus joelhos, a coluna, o meu ombro. Para, né? Deu, voltou, parou, depois começa de novo, tá? Dá uma mexidinha, isso ajuda bastante, gente. Dá uma mexidinha no pescoço, ó. Excelente. Outra coisa que o pessoal faz bastante é isso aqui, ó. Enquanto tá assistindo TV ou na frente do computador, hoje tá muito comum hoje em dia as reuniões online, né? De repente você tá lá na reunião assistindo uma aula e tá aqui, ó. Gente, isso causa problemas de ATM, você força a ATM nisso aqui e força também a cervical, a coluna cervical. Muitas vezes você impulsiona a cabeça do outro lado, causando muita tensão aqui no pescoço. Começa a ter dor, não sabe nem o que causou a dor. Essa postura aqui, ó, não é? Então, se observem bastante. Né? Depois dessas dicas que eu acabei de dar para vocês, e tem mais, tá? Não saiam daí. Estalar coluna. Gente, antigamente, eu digo antigamente porque agora na pandemia não se faz mais, né? Por exemplo, quando você ia assistir uma aula, uma palestra, você já viu alguém na tua frente fazer isso aqui, ó, crack, crack, com a coluna? Daquela estalada no pescoço, ou fazer isso aqui, ó, girar e estalar. Gente, isso é muito comum. Eu vejo sempre em palestras, eu vejo alguém fazendo isso aqui com a cabeça, ó, dá aquela estalada. Gente, isso é perigosíssimo. Por quê? A vértebra estala? Estrala. Você tem um alívio na hora? Sim, alivia quando tudo sai corretamente. Mas de repente você pode estar com uma tensão muito forte aqui. Você faz um movimento desse aqui, ó, gira isso aqui, ó, e a vértebra não volta. O músculo segura e ela não volta. Porque as vértebras, elas fazem esse movimento de giro para frente e para trás. Elas fazem esse tipo de movimento aqui que eu tô fazendo com o meu corpo. Mas numa dessa que você fez esse movimento brusco para se aliviar, ela pode dar a giradinha e não voltar. Não é que você vai ficar torto, você volta, mas ela fica lá mal posicionada. O que acontece? No outro dia você vai ter uma dor nas costas que você não sabe de onde veio. Aí a queixa é, quando ela chega no consultório de fisioterapia, muita gente chega assim, mas uma dor repentina, de repente, desculpa gente, repetir de repente 2 vezes, uma dor repentina aqui nas minhas costas, travou, não consigo. Você vai verificar, a vértebra tá lá rodada, porque a pessoa fez esse movimento. Aí eu vou lá manusear. Mas o que aconteceu aqui? Tua vértebra tá rodada? Pergunta. A pessoa responde. Ué, tá? Não fiz nada, não me lembro. Ó, às vezes as coisas são tão comuns que a pessoa não se lembra. Então, antes de estalar pescoço, estalar coluna, muito cuidado. Tudo pode sair bem, o seu estalo pode ser benéfico? Pode, mas de repente pode dar esse problema aí e você ficar com dor, tá? Então, não faça. Todo mundo que tem esse hábito e vai lá no consultório, eu dou esse conselho, que não se faça isso, porque pode causar problemas, tá? Dores, artrose, por desgaste, sobrecarga. Gente, não é simples, né? A gente tá falando
né? Eu estou falando aqui de uma maneira simples para você entender, mas esse mecanismo de instalar não é bacana, né? Pode causar problemas. Seja bem-vinda, Juliana, que bom ter você aqui. Outra recomendação, levantar da cama. Muita gente me fala que levanta assim, voando da cama. Nem pensa, quando vê já saltou da cama, já tá saindo. Gente, você está dormindo, está em repouso. Gente, eu tô falando aqui, mas se alguém tiver uma pergunta, por favor, manda aqui, vai ser um prazer responder, tá? Quando você está dormindo, seu corpo está em repouso. Tudo está em repouso. Seu coração, os músculos, as articulações, tudo em repouso. De repente, você salta da cama rapidamente. Você tem que concordar comigo que seu corpo não está preparado para aquilo. Ao levantar da cama, você tem que virar do lado, colocar as pernas para fora primeiro e sair da cama. Principalmente virar do lado, tá? Não levantar assim de repente e sair correndo. Nada disso, tá? Lembre-se disso quando você se levantar amanhã da sua cama, o que eu estou dizendo. Muita gente trava nessa hora. Se tá com, por exemplo, se tem uma hérnia de disco, se tem uma tensão muscular que ainda não foi resolvida, na hora desse puff da cama, pode travar. E outra coisa que acontecer, né, colocar o corpo assim rapidamente em atividade, você pode passar mal. Muita gente pode até sofrer coisas piores. Eu já ouvi dizer de infarto, nesse momento de onde, né, você está em repouso e de repente você coloca, né, muita tensão na hora, no momento de se levantar. Porque aí você também vai poupar muito sua coluna e seu corpo se você fizer esse procedimento. E uma recomendação também. Muita gente procura no consultório por problemas no pé. Fasciite plantar, né, que é aquela dor na planta do pé. Esporão de calcânio. Tem um cisto que dá na ponta dos pés, na região dos dedos, que chama cisto de Norton, que dói muito. Esse cisto fica ali. Seja bem-vinda, Tereza, que legal ver você. Esse cisto de Norton fica ali na região dos dedos e ele fica cutucando ali. E esse cisto é devido a salto alto. Você coloca um salto e fica massacrando a ponta do pé. Gente, o salto alto é bonito, é elegante. Quem não gosta, não é? É legal, eu também gosto. Mas se usado em exagero, pode ocorrer isso, né? Você lesionar os seus pés, causar encurtamento da planta do pé, levar um cisto de Norton, né? Porque a ponta do pé ali está sendo massacrada na tua pisada, né? Você tira vamos dizer assim, o peso que está distribuído no pé e coloca peso só na ponta. Então a ponta está ali sendo sobrecarregada dos pés. E outra coisa que o pessoal ama, rasteirinha. Rasteirinha também é um veneno. Quer dizer, o bom é o balanço entre isso, né? Vamos dizer assim, o equilíbrio, não muito alto, não muito baixo. O ideal é um saltinho de 3 dedos, de 2 a 3 dedos, é o salto ideal. Mais do que isso, você está massacrando o seu pé. A rasteirinha, ela força muito a planta do pé e pode até causar dores na coluna. E o esporodo de calcânio por sobrecarga excessiva do calcânio, que é o contrário do salto alto. Né? Evitem, se for possível, a rasteirinha.
tá? Ela dá esse problema. Você vai evitar dores nos seus pés e problemas futuros. Porque quem tem esporão de calcânio sabe como a dor é terrível. E é algo que não sara, gente. O esporão de calcânio é uma ponta de osso que nasce ali no calcanhar. Muito comum, né? E quando ele se inflama por sobrecarga, é aquela dor terrível. A pessoa não consegue nem pisar no chão de tanta dor. Então, vamos evitar, né? Saltinho, 2 a 3 centímetros, que mantém você bem. Eu até ouvi o relato uma vez de uma amiga que está acostumada com esse saltinho e resolveu colocar uma rasteira. Ela disse que teve uma dor na região do ciático terrível. O que acontece com essa situação aí? Ela estava acostumada com um saltinho desse, sobrecarregou colocando a rasteirinha, massacrou ali e causou uma tensão muito grande na perna e na região de quadril, né? Porque o quadril, essa região de quadril é responsável pela nossa marcha, de como a gente anda. Ele estabiliza a gente na posição quando a gente anda. E quando a gente dá uma sobrecarga no pé, essa região também é sobrecarregada, como ocorre quando a gente usa a rasteirinha. O que acontece? Encurtamento. O ciático passa ali, no meio do quadril, no meio de um músculo que chama piriforme. E é ele que entra em tensão e pega o ciático, causando essa dor, que na realidade não é um pinçamento de raiz lá de cima da coluna, mas um pinçamento do trajeto do ciático, causando todo esse transtorno. Ela diz que resolveu a dor com massagem. Claro, dá para resolver com massagem nesse caso, porque o que então em tensão foi o músculo, né? Não era uma ciática de compressão a nível de coluna, porque se for, massagem nenhuma resolve, né? Uma compressão de ciático, que demora para resolver. Não é tão simples assim. Então, tá vendo que são pequenas atitudes que a gente pode tomar que evitam grandes problemas. Outro procedimento que vocês podem fazer e que muitas vezes a gente não pensa em fazer é pegar um objeto pesado no chão. Quando a gente vai pegar um objeto pesado no chão, a gente nem pensa. Vai logo abaixando. Forçando a coluna. Vai pegar com a coluna, nem dobra os joelhos. E também não pode jogar todo o peso no joelho. Eu tenho um vídeo aqui, né, no Instagram. Eu acho que eu coloquei também no Face, de como pegar objetos pesados no chão. Dá uma olhadinha lá, tá? Você deve dividir de igual forma, né, entre a coluna e o joelho, tá? Fazer as duas coisas. Dobra um pouquinho o joelho, dobra a coluna e vai se abaixando com os joelhos e fletindo devagar a coluna. Você distribui bem o peso e você não força nem joelho e nem coluna. Se você já tem dor do joelho, quando você colocar, quando você for pegar um objeto no chão, pega uma cadeira, apoia a tua mão na cadeira e vai descendo aos poucos para pegar o objeto do chão. Gente, esses são procedimentos sensacionais, ajuda bastante. Eu já fiz isso para testar e dá certo. É excelente. Você distribui certinho o peso entre coluna, joelho e mão, porque você vai distribuir em 3 partes. Nada fica sobrecarregado e você evita dores, evita sobrecarregar a tua coluna e teu joelho e evita dor lá na frente. É sensacional, muito bacana, gente. Testa e me conta, me manda aqui um direct, tá joia? Gente, ninguém me mandou coração. Vocês estão gostando da live? Fala aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei até agora? Ou quer tirar alguma dúvida de alguma coisa que você faz na sua casa? Dá uma perguntada aí, eu tô aqui para isso. Mas, gente, eu tenho aqui
uma dica para dar para você, uma recomendação. O legal para você fazer em casa e evitar sobrecarga são os alongamentos. Por que eu falo tanto isso? Quem me acompanha sempre sabe que eu falo muito sobre alongamento. Claro, gente, é uma ferramenta valiosíssima para você diminuir as tensões e as dores. E os alongamentos, eles podem ser feitos a qualquer hora do dia. Você deu um tempinho nas suas atividades, na sua casa, dá para alongar um pouco. Alonga um pouco de manhã, alonga um pouco no meio da tarde, alonga um pouco à noite se você não tem tempo. Na hora do teu almoço, dá para alongar um pouquinho. Nem que for uns 10 ou 15 minutos. Não precisa alongar o corpo inteiro. Alongue os braços, depois alongue a coluna, depois alongue as pernas, divida. Ontem eu alonguei braço e perna, hoje eu vou alongar a coluna, vou alongar um pouquinho o meu pescoço. Quer dizer, você pode alongar todos os dias diferentes partes do seu corpo. E olha, os efeitos que isso traz são imensos. Você vai evitar dores, sobrecargas, vai manter o seu corpo saudável. Você já imaginou se a gente tivesse essa atitude de alongar sempre? Quantas dores a gente ia evitar? Muitas. Sobrecargas na coluna, problemas de bursite em ombro, porque bursite nada mais é também do que uma compressão da bursa, que é um tecido que tem aqui no ombro, que quando a gente faz muito esforço, o tendão vai lá, massacra a bursa. Gente, se você alongasse, você não ia ter essa dor. Tem gente fazendo pergunta, Cristiane, esporão dorsal do calcâneo é a mesma orientação em relação ao calçado? O esporão na dorsal é um esporão não no calcanhar, né, na região de cima. Sim, Cristiane, a mesma recomendação do calçado, 2 ou 3 centímetros, porque aí você coloca as tuas articulações bem posicionadas, tá? Quando você tem esse procedimento. Porque o esporão não nasce somente da compressão do calcanhar no chão, tá? Ele nasce também depois de uma sobrecarga do pé inteiro. Por exemplo, o esporão, ele pode vir junto com uma fascite plantar. Só para você entender o procedimento e por que eu te orientei dessa forma, Cris. Quando você pisa e tem uma sobrecarga por causa de uma rasteirinha, por exemplo, que deixa o pé bem chapadão no chão, os músculos que estão embaixo estão sobrecarregados, tá? E o que acontece? Quando eles estão sobrecarregados, ele vai jogar essas tensões sobre as articulações, sobre os tendões, causando muita dor ali e muita compressão articular. E o nosso pé é cheinho de articulação para a gente pisar nos vários tipos de terreno, ele se modela ao terreno. Então, dessa forma, as articulações que estão ali no pé, elas sofrem também compressão. E uma forma do corpo proteger a gente dessa sobrecarga, dessa compressão que está acontecendo ali, é o esporão. Ele lança, ele deposita osso para proteção da articulação, onde ocorre o esporão, tá? Se você usar um sapato mais confortável, com esse saltinho, por exemplo, a você que deve ter esse tipo de esporão, uns 2 centímetros de saltinho, os 2 dedinhos, excelente, tá? Bem confortável, deixa os seus pés nas nuvens, aquele sapato bem gostosinho, você vai ter grandes resultados, viu, Cris? Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Se não responder, faça outra. Então, gente, o alongamento também é legal para o pé. A Cris falou e me lembrou. Quando você tá em casa, tem essas dores embaixo do pé, tem esporão de calcânio, tem fascite plantar, senta. Põe o pé no teu joelho. Se você não consegue, uma bolinha
na sola do pé fazendo massagem. Isso relaxa muito a planta do pé. Ajuda bastante a aliviar as dores e as tensões e a diminuir esse mecanismo aí que eu falei para a Cristiane. Se você consegue pôr teu pé no teu colo, na outra perna, faz uma massagem na planta. Vamos imaginar que aqui é a planta do meu pé, tá? Então eu vou começar do calcanhar e vou até os dedos fazendo isso aqui, ó. Legal, Cris, obrigada. Isso aqui, ó, na planta do pé, tá? Na planta inteira, com uma certa pressão, ó, do calcanhar até os dedos. Isso aqui é um alongamento, uma liberação da fáscia plantar e dos tendões que estão aqui, ó, na planta do pé. Você fazer isso aqui ajuda bastante, ó. Fazer isso aqui, ó, massagem na planta dos pés é muito relaxante e causa o alongamento, sim. Principalmente isto aqui. Vai evitar também todos esses problemas. Se você já tem algum problema na planta do pé, uma outra dica fantástica, eu acho sensacional, é um escalda-pés, uma água morninha com chá de camomila na água, né, para pôr no pé mesmo, ou uma lavanda. Gente, você vai dormir nas nuvens no final do dia, e eu acho que até o sono fica bem melhor, né? O alongamento é assim algo sensacional. Como eu estava dizendo, né, o alongamento ele pode ser feito em qualquer lugar e em qualquer momento do dia. Vamos supor que você trabalha sentado digitando, ou você trabalha em pé. Você vai ter sempre um tempinho para um cafezinho. Vai lá na parede, ó. Alonga teu braço. Alonga o outro. Ó. Ó. Estica. Conta até 15. Aqui. Conta até 15. Aqui. Conta até 15. Aqui. Conta até 15 na parede. Vem aqui, ó. Alonga. Conta até 15. Alonga. Conta até 15. Gente, dá um efeito ótimo. 10 minutos de cafezinho, perfeito, tá? Ajuda muito. Os alongamentos, eles flexibilizam o seu corpo, isto é, eles tornam o seu corpo mais flexível. Os músculos, eles estão aptos ao movimento. Você vai esticar, você vai alcançar o que você está querendo alcançar. Os movimentos ficam mais fáceis, mais fluidos, a articulação funciona melhor, ela não fica comprimida. Esses são efeitos valiosos da articulação, do alongamento, além do efeito relaxante, porque além de ser uma atividade física, aliás, sendo uma atividade física, ele também produz endorfinas, que são os hormônios, são neurotransmissores que causam a sensação de bem-estar e relaxamento. Depois de um alongamento, você sente essa sensação de relaxamento, diminui as tensões. Se você faz faxina na tua casa, você dá uma paradinha e dá uma alongadinha, ó. Aqui, ó, vai lá na frente, apoia, alonga. Resultado sensacional. E eu tô aguardando uma surpresa para vocês, tá? Vem aí não seria um pacote, mas tô fazendo um plano de alongamento, tá? Sensacional, vocês vão amar. Vem por aí, me aguardem, que semana que vem esse plano de alongamento tá aí, tá? Para todo mundo. Vai ser muito bacana. E já dando um spoiler aqui para vocês, quinta-feira, aliás, quinta não, sexta-feira tem live. E eu vou fazer uma live de alongamentos que vocês podem fazer em qualquer lugar, tá? E vou dar alongamento na cadeira também, porque muita gente não consegue fazer alongamento deitado,
porque não consegue deitar no chão. Então não percam, sexta-feira eu vou anunciar aqui o horário, tem live de alongamento para vocês, tá bom? Vocês que curtem alongamento aí, bacana, vai ser muito legal. Cristiane, sim, estou com os porões nos pés, dói muito, grata pelas orientações. Cristiane, outra coisa que é muito bacana, já que você falou que tá com esporão no pé, ó, a bolinha que eu falei para você, pode ser a bolinha de tênis ou aquela bolinha que tem umas pontinhas assim, aquelas bolinhas que cachorro gosta de brincar, gato gosta de brincar, mas também a bolinha de fisioterapia. Ela é baratinha, nessas lojas ortopédicas tem. Pega aquela bolinha e faz uma massagem na planta do pé, tá? Passa a bolinha na planta do pé. Essa massagem com a mão alivia bastante. O escalda-pés é muito bacana. Císia, seja bem-vinda. O escalda-pés é muito bacana. E outra coisa que pode ser feita também, Cris, quando você tá com muita dor e até uma inflamação, é fazer contraste. Água quente e água fria. Pode falar, nossa, mas eu vou pôr água fria e água quente, não vai fazer mal? Não, Cris, não faz mal. Coloca uma bacia com água morninha, mais pro quente, e uma bacia com água fria, bem fria, tá? Você vai começar na água quente com o teu pé lá, na água quente. Você vai permanecer 1 minuto na água quente e meio minuto, 30 segundos na água fria. E vai fazer isso, essa troca de quente para o frio, umas 5, 6 vezes, fazendo a troca. E vai terminar na água quente. Isso chama contraste, a gente usa muito na fisioterapia para melhorar a dor e para desinflamar. Você vai ver um efeito. Cris, e me conta como ficou, tá bom? Outra coisa, Cris, é alongar a panturrilha, tá? Alongamento de panturrilha. Senta, pega uma cordinha, põe no pé e puxa o pé para você. Perna inteirinha esticada, puxa na tua direção, tá? Eu vou dar esse alongamento na live de sexta-feira, se você puder, você entra, tá? Alonga a perna inteira, alivia bastante os esporões, viu? E a tua dor que você tá sentindo. Eu sei, porque muita gente vem reclamar comigo sobre dor de esporão e eu sei que parece que tem uma onça mordendo o pé da gente. Vou dar outro spoiler aqui, gente. Tô planejando fazer live de problemas do pé. Quem tem problemas do pé, vou fazer uma live completa, tá? De como usar sapato, que sapato usar, né? No problemas de pé que tem Joanete, tá bom? Me aguardem. E sigam minhas recomendações. Tá? E logo, logo tem aí o programa de alongamento que vai se chamar Harmonia Corporal, que é um verdadeiro presente. Me aguarde, semana aí que vem vou lançar aqui no Instagram o programa de alongamento, tá? Gente, alguém mais tem perguntas para fazer? Cris, mais alguma pergunta? Anderson! Seja muito bem-vindo. Você entrou no final da live, mas a live vai ficar gravada, gente. Vocês podem acessar a live lá no IGTV, ela vai ficar gravada também no feed. Para quem acessa pelo... A Cris tá falando. Quem acessa pelo Face também vai ficar gravado lá no feed, no Face. Dá para acessar também pelo Face. A Cris tá falando onça criada. Realmente, Cris, é uma onça criada mordendo o teu pé. Esporão é isso mesmo. Aliás, muitas patologias do pé, isso. Dor no pé é insuportável. Faz sim, e me conta, tá? Eu tô esperando você me falar. Ok? Gente, mais alguma pergunta? Se vocês gostaram da live, manda essa live para um amigo de vocês. Eu vou me despedindo. Um beijo enorme para todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigada pela participação de vocês. Adoro quando vocês entram, fazem pergunta. Muito obrigada e uma boa noite.